Graças a Deus. Vamos ler em Filipenses, capítulo 2, versos 12 ao 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Essa palavra é importante para os dias atuais, viu? Nós vivemos um tempo em que está se cultuando a irreverência e a rebeldia. Um tempo em que obediência é sinônimo de fraqueza. E as pessoas, para serem afirmadas e fortes, precisam ser rebeldes, se levantar contra os valores, serem questionadoras e não devem ser obedientes. Se lembrem que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, aprendeu a obediência. Jesus não aprendeu a obedecer porque ele fosse rebelde e agora tinha que ser submisso. Ele teve que aprender a obedecer porque ele era Deus. E Deus não obedece a ninguém. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus. O Verbo eterno era Deus. Ele não tinha o nome Jesus antes da encarnação. Jesus é nome de homem, não é nome de Deus. Esse nome ele recebeu quando nasceu do ventre de Maria. Então, antes de encarnar, antes de se tornar homem, Jesus não tinha que obedecer a ninguém. Ele era o Criador, não tinha ninguém acima dele. Até essa relação de autoridade pai e filho que o Novo Testamento apresenta não existia na eternidade passada, se podemos chamar assim. Então ele, sendo Deus, teve que aprender a obedecer. A obediência contrariava a sua divindade, sua posição de rei do universo, onde todos lhe obedeciam. Agora ele tinha que obedecer a Maria, obedecer a José, obedecer ao cliente exigente que queria que fizesse aquele móvel dessa daquela forma. Ele era carpinteiro e tinha que atender. Obedecer às autoridades judaicas, aos sacerdotes, aos escribas. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Era uma agressão à natureza divina de Jesus ter que obedecer. A nós é uma agressão à nossa natureza rebelde ter que obedecer. É diferente. Mas nós temos que aprender a obedecer. Por que as crianças precisam levar um tal de Chico Doce de vez em quando? Porque a natureza humana é naturalmente rebelde. Você pegar um bebê recém-nascido, botar para ser criado por anjos em uma ilha que não tem humano nenhum, ele não vai ter nenhum mau exemplo para imitar, ninguém vai murmurar, ninguém vai reclamar, ninguém vai xingar, ninguém vai mentir, ninguém vai invejar, ninguém vai ter ciúme, ninguém vai ser violento, só tem anjo ali, e o bebezinho humano está no meio. Se os anjos não encontrarem uma varinha para dar uma sapecada de vez em quando, aquele bebê vai crescer e vai chutar a canela de anjo, vai puxar a asa dele, vai dar língua. É rebelde. Ninguém ensina uma criança a ser rebelde. É a nossa natureza humana. Jesus é diferente. Nós, como rebeldes, temos que ser dobrados para aprendermos a obedecer. É necessário o uso de alguma autoridade para aprendermos a obedecer. Aqueles mesmos que hoje, nos segmentos políticos do Brasil e do mundo, tentam inserir leis que inibem a autoridade dos pais e não querem que os filhos obedeçam aos pais, eles exigem obediência de nós e nos punem se desobedecemos às ordens deles. Isso é ideia maligna que quer roubar a autoridade dos pais e conferir autoridade ao Estado em uma série de segmentos que o Estado não tem que se meter. Mas enfim, Paulo está aqui elogiando os filipenses porque eles eram obedientes. E ele diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes,
não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo estava presente e eles obedeciam. Paulo se ausentou, deixou uma série de instruções e eles obedeciam às instruções de Paulo. A obediência não pode ser alimentada, orientada apenas pela presença repressora de uma autoridade. Se a autoridade está presente e eu desobedeço, vai ter uma consequência. Então, por causa disso, só porque ele está presente, é melhor obedecer, porque senão vai pegar para mim. Os filipenses obedeciam na presença e obedeciam na ausência. O que é que isso significa? Que eles entenderam que aquelas ordens eram boas para eles, lhes faria bem. Então, mesmo que aquele que deu as instruções e que tinha autoridade para corrigi-los não estivesse mais ali, eles obedeciam. E assim nós devemos ser. Os filhos com os pais não podem e não devem obedecer apenas na presença deles. A igreja, diante daqueles que Deus estabeleceu para pastoreá-los e dirigi-los e orientá-los da mesma forma. Assim como qualquer atribuição que nos é dada no trabalho, na escola, onde for, as nossas responsabilidades devem ser cumpridas, independentemente se aquele que está posto como autoridade sobre nós está presente ou não. Aí Paulo elogia a obediência deles, depois diz: sobre esta base de obediência às instruções recebidas, desenvolvam a sua salvação com temor com temor e tremor, ou seja, façam crescer a salvação. Porque a salvação, amados, não é simplesmente nos tirar da condenação do inferno e nos colocar nos céus, por assim dizer. Não é só nos justificar. A salvação implica nos conduzir a sermos aperfeiçoados em Cristo e sermos parecidos com Cristo. Nós somos salvos da condenação do diabo, da condenação do pecado, pela morte de Jesus. Estamos sendo salvos ao longo de nossa caminhada da escravidão ao pecado, pela ressurreição de Jesus, pela habitação do Espírito Santo em nós. Estamos sendo santificados, porque o pecado continua habitando em nossos membros. O pecado segue habitando em nosso corpo mortal e ele segue se inclinando para o mal. A carne segue inclinando-se para o pecado, porque o pecado habita nela. Em Romanos 8, 5, 6 a 8, por aí, vocês procuram melhor depois, com precisão a referência, Paulo diz que a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por que a carne não está sujeita à lei de Deus? Porque o pecado habita nela. Então, pela habitação de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, nós estamos sendo santificados, estamos sendo salvos do poder do pecado, da escravidão ao pecado. Então a nossa salvação tem que ser desenvolvida, e um dia, na nossa ressurreição, ou quando Jesus voltar e aqueles que estiverem vivos forem transformados, nós seremos livres da habitação do pecado. Ele vai deixar de habitar em nossos corpos. Nós teremos um corpo glorificado como de Jesus, onde já não vai habitar o pecado. Não haverá mais nenhuma herança de Adão. Nós seremos descendência de Jesus, o primogênito de uma grande família. E teremos o corpo como que ele tem hoje. Então a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Aqueles que se satisfazem em terem sido justificados não caminharão para serem santificados. Não é suficiente termos sido justificados ou livres da condenação, tornados inocentados diante de Deus. Nessa condição de justificados e inocentados, agora devemos ser santificados. Isso é uma escolha nossa. Caminharmos de tal maneira que sejamos santificados e nos aproximemos do alvo de perfeição, que é a imagem de Jesus. Por isso Paulo apela para a obediência deles e depois disse: nessa disposição de obediência, desenvolvam a sua salvação. Não estacionem, não se conformem com aquilo que vocês alcançaram. Amem serem perfeitos em Jesus. É o que ele está dizendo aqui, que ele está chamando de desenvolver a salvação com temor e tremor. É necessário temor e tremor, porque é o temor de Deus que afasta o homem do mal.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Há uma palavra, eu acho que está em Romanos 3, se não me engano, não saberia o versículo, alguém pode precisar depois. Paulo diz assim: ou porventura ignorais que é a bondade de Deus que vos inclina ao arrependimento, vos induz ao arrependimento. Até o querer arrepender-se, precisamos da bondade de Deus. Então Paulo está dizendo, Ele efetua em vós o querer e o realizar. Ele inclina nosso coração para o que é bom e nos capacita para fazer o que é bom. Então, quando nós deixamos de fazer o que é bom, nós estamos escolhendo fazer o que é mal. É uma decisão que tomamos, porque Deus produz em nós essa inclinação para o bem. Eu acho que é Salmo 27. Davi diz: ao meu coração me ocorre buscar minha presença. Como assim ao meu coração me ocorre buscar minha presença? Davi não está se referindo a buscar a sua própria presença, a presença de Davi. O que Davi está dizendo, que no coração dele Deus fala: Davi, busque minha presença. Ele produz o querer. Vem de Deus isso. Nem disso nós somos capazes. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Mas todas as vezes que vier esse apelo, nós devemos responder como Davi. Qual foi a resposta de Davi? Ao meu coração me ocorre buscar minha presença. Ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E essa deve ser a nossa resposta. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Um ambiente bom para ter murmuração e contenda é retiro, né? Algumas coisas com frequência não funcionam no retiro. Se nós fôssemos gente de muita bala na agulha, né? De muita grana, a gente aí fechava um hotel desse, top, aí não teria do que reclamar. Mas nós improvisamos, e tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Aí Paulo fala assim: fazei tudo, sem murmuração, nem contenda. Não disputem, não reclamem, não murmurem, não façam cara feia. Em tudo dai graças, por tudo dai graças. Suportem as inconveniências, suportem o desconforto, fiquem felizes. Há mais motivos para estar feliz do que para estar murmurando, porque o mundo murmura por tudo. Deu errado, a turma murmura. Antigamente nós dizíamos assim: a linguagem do mundo é murmuração, é queixa. A linguagem do mundo é queixa. A linguagem do Rei de Deus é louvor. E o discípulo meia boca é louvor queixa, né? Assim, deu certo, glória a Deus. Deu errado, e vai murmurar, vai se queixar. Alegrar-se também é uma escolha, sabiam disso? Alegrar-se e ter bom ânimo são escolhas nossas. Senão a Bíblia não diria: alegrai-vos sempre no Senhor. É uma instrução, é uma orientação. Se não fosse, se dependesse espontaneamente do que me ocorre, não se diria: alegre-se. Então eu posso escolher me alegrar ou me abater. Estou dando trabalho para você, né, menina? A mesma coisa é ações de graça. A Bíblia não fala sentimentos de graça. Ações, é uma ação. Mesmo que você não esteja sentindo vontade de dar graças, dê graças. Minha esposa estava ali fazendo a escovinha no cabelo dela e lhe pareceu, pelo menos, ou de fato, queimou o secador. Aquele tem lá que a mulher fica se torturando lá, esquentando a cabeça, né? É uma tortura, eu passo o pé e me dá agonia. Mas ela segura ali heroicamente. Mulher é um bichinho perseverante, viu? Queimou. Pense num momento para murmurar. Ele disse: oh Jesus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, que queimou meu secador. É uma escolha. A vontade era murmurar e jogar o secador no chão. Pensa assim, não é? Escolheu dar graças. É uma escolha.
Por isso é ações de graça e não sentimentos de graça. Você não é hipócrita quando está com vontade de reclamar, de murmurar e dar graças a Deus. Não é hipocrisia não, é obediência por fé. É cumprir o mandamento. O mandamento é de graça, então você dá graças com vontade ou sem vontade. Não sejam escravos de seus sentimentos. Não atenda a sua alma é um péssimo guia. A nossa alma é uma péssima bússola, nos leva a caminhos muito ruins, de amargura, de vingança, de inveja, de ciúme, de competição. Não atenda a sua alma, não atenda a seus sentimentos. Eu faço exercício muito constante de não fazer conforme eu estou sentindo, para fazer aquilo que é correto fazer. Quer ver outra coisa que é uma escolha? É ânimo. Já viu gente animada, desanimada, animada, desanimada? Você está animada, oh glória, vamos para a guerra. Está desanimado assim, levanta, anima, desanima, anima, desanima, anima, desanima. A Bíblia chama de ânimo dobre, inconstante. Tiago chega a comparar com as ondas do mar, que vai e volta e nunca avança. Diz assim, não sejam assim. Então, como é que é isso, Tiago? Como é que é isso de manter o bom ânimo? Se vocês prestarem atenção, a última vez que Jesus se reuniu com seus discípulos para ensiná-los, está registrado em João capítulo 16, verso 33. Jesus encerrou o seu ensino, entre aspas, oficial para os discípulos, ali naquele texto. Porque em João 17 ele vai orar com os discípulos, João 18 ele vai para o Getsemane, e para lá ele vai orar e suar gotas de sangue, e chorar, se angustiar diante de Deus, depois ele é preso, depois ele é morto. Ali no Getsemane teve diálogos, mas Jesus não chamou eles ali para reunir-os e ensinar-lhes. Ele foi orar. Inclusive quando eles não oraram com Jesus, Jesus disse, nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Fiquem comigo, vigiem, me ajudem, não me deixem sozinho aqui não. Então Jesus não foi ali para ensinar a eles. A reunião no Getsemane não era para isso. Então a última vez que Jesus se reuniu com eles para ensinar-lhes foi em João 16, 33. Sabe o que está escrito lá? É o último versículo. No mundo tereis aflições. Não se iludam. Não vão na conversa de Edir Macedo, parem de sofrer, isso é mentira. Isso não existe, você vai sofrer sim. Não cai na mentira dos profetas gospel aí, que tudo vai dar certo na sua vida. Esse evangelho coach, você é demais, você é 10, você bota para quebrar, você resolve tudo. Isso é mentira. Sem mim nada podeis fazer. Não entra nessa onda não. Você vai ter aflição. Jesus garantiu. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, assim como eu, vocês serão afligidos. Mas você quer vencer esse mundo que vai afligir vocês? Tenha bom ânimo. Porque é o bom ânimo que garante que você vai continuar caminhando. E isso é uma escolha que você faz. Se você quiser, você se entrega ao desânimo e se prostra. Vou pegar dois exemplos contrários. Vocês se lembram quando disseram a José disseram a Jacó que José tinha morrido? Está lá registrado. Jacó se recusava a ser consolado. Havia consolo para Jacó, mas ele não queria. Ele queria lamentar e chorar. O que é que vai fazer com um homem que quer chorar? Deixa chorar, fazer o quê se ele não quer ser consolado? Mas Jacó escolheu não ser consolado. Ele se recusou a ser consolado. É uma escolha, manter-se abatido e lamentando e chorando. Davi, isso se não me engano está em 1 Crônicas 30, verso 5 e 6. Tudo que eu estou aqui de referência, se olhar, vocês confiram, por favor, tá? Que eu posso estar dando endereço errado aí. Aí vocês ouvem a história, se não bater naquela referência, vocês vão lá na Bíblia Sabida, que vocês têm no celular aí e encontram, né? Isso está deixando todo mundo viciado, ninguém mais quer procurar na Bíblia. Vai lá no celular, bota a frase e aparece o versículo.
Davi ainda não era rei de Israel. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi tinha consigo algumas centenas de guerreiros, e Davi, por assim dizer, vendia suas guerras. Ele era um guerreiro que vendia. 1 Crônicas 30, versos 5 e 6, eu acho. Eita! Que era para ter, como assim que não tem? Espera aí, gente. É Samuel, gente. É 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. De 1 a 6, vocês podem conferir depois. Desculpa aí, viu? Tá vendo que é bom conferir? 1 Samuel 30, de 1 a 6. Davi era o que se pode chamar hoje de um guerreiro mercenário. Essa palavra mercenário tem uma conotação muito negativa hoje, mas a origem da palavra não é em si mesma negativa. Todo trabalhador assalariado é um mercenário. Ele trabalha para ter o salário. Isso é ser mercenário. Por isso o pastor não pode ser um mercenário. Ser mercenário não é ser ruim não, gente ruim não. Deus fala que o mercenário vê vir o lobo e foge e abandona as ovelhas, porque não é o pastor das ovelhas. Ele foi contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não vai arriscar a sua vida por causa do salário. Quem arrisca a vida por causa das ovelhas é o pastor das ovelhas. Então a palavra mercenário não é em si mesma negativa não, tá? Então Davi era um guerreiro mercenário, ou seja, ele vendia suas guerras. Está lá com seus guerreiros, alguém vai fazer uma guerra? Se é bom, eu vou, mas e aí? Não tem soldado brasileiro que foi para a Ucrânia? É um soldado mercenário. Não é ruim não, viu gente? Ele foi ganhar um salário para brigar. Mas enfim, Davi estava assim, ele vivia disso inclusive nesse tempo. E ele e seus guerreiros haviam deixado suas famílias, esposas e filhos em uma cidade chamada Ziclag e saíram para uma guerra. Quando eles voltaram, os amalequitas tinham passado e destruído a cidade, saqueou a cidade, queimou a cidade. Os amalequitas levaram cativas as famílias deles todos. Quando aqueles homens voltaram para aquela cidade, está lá registrado que eles choravam com todas as suas forças. Imagine lá uns 400 guerreiros acostumados a cortar pescoço de filisteu para todo lado, chorando aos berros, porque seus filhinhos, suas filhinhas, suas esposas tinham sido levadas cativas, suas casas estavam queimadas. Só que até aquele momento Davi era o herói daqueles homens. Eles foram abrigados por Davi. Muitos deles também eram perseguidos por Saul, e Davi era o seu chefe e seu protetor. Mas na hora do sufoco, eles culparam Davi. Disse assim: a culpa é sua, é por sua causa que nós saímos, é por sua causa que nossa cidade foi queimada, é por sua causa que nossos filhos e nossas esposas foram levados cativos. E nem se deram conta que a família de Davi também foi levada cativa. Mas eles queriam apedrejar Davi. O herói virou vilão, assim. Já viu gente que admira fulano de tal e de repente vira um bandido porque contrariou o que você queria? Assim os homens de Davi fizeram. Errou, vira bandido. E queriam apedrejá-lo. Mas está lá escrito, no verso 6, que Davi, porém, se reanimou. Em quem? Se os amigos queriam matá-lo, no Senhor seu Deus. Deus quer que nós aprendamos a nos reanimar nele, porque muitas vezes, irmãos, com toda certeza, com certeza absoluta, 100% de certeza, eu e você já tivemos, uns mais que outros, muitos momentos em que a igreja não vai estar presente, e não vai lhe socorrer, e não vai lhe acudir, e não vai lhe ajudar. E não pense que é porque os irmãos são maus, não. Maus. Às vezes não podem, estão com suas próprias lutas, e às vezes Deus não permite. Deus quer que você aprenda a se reanimar nele, em
a ter nele a sua âncora. A esperança é a âncora da alma. A Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Deus quer nos exercitar nisso, mas como Ele conseguirá se nós nunca somos abandonados? Tem sempre alguém nos apoiando. Então, quando ficar sozinho, não acusa os irmãos, não. Quando se sentir abandonado, não amado, não socorrido, não aponta para os irmãos, não. Se reanime no Senhor, seu Deus. Você tem um Deus, tem um Pai, tem um pastor que está nos céus e vela por sua vida. Então, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis é alguém que não precisa ser repreendido, que está sempre fazendo o que é bom e correto. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, perseverando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Toda essa conversa longa até aqui é só a introdução do verso, para destacar o verso 15 e entrarmos no que a gente quer conversar, tá bom? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então eu começo perguntando: vocês se dão conta que estão no meio de uma geração pervertida e corrupta? Pense no ambiente que vocês vivem, pense na sociedade onde vocês estão inseridos, pense nos valores que vocês têm conhecimento e contato aí no mundo, no trabalho, na escola, no dia a dia, através dos meios de comunicação, da mídia, do que for. E considerem, essa geração é pervertida e corrupta? Eu soube outro dia aqui, alarmado, que no tempo que as pessoas se jogavam da ponte ali, acho que era a terceira ponte, era um ponto de suicídio, engarrafava tudo. E tinha gente, porque estava atrasado para o seu compromisso, dizendo para o pobre que queria se matar: pula logo, se mata de uma vez, se perde a ponte. Como assim? O meu horário é mais importante que aquela vida? Aquela pessoa é pai, é mãe, é filho, é irmão, é marido. Quem é aquela pessoa? A esposa? Mas se mate desde que eu não me atrase. Talvez para ir para o cinema, para ir para um barzinho, ou para o trabalho, para o que fosse. Nada poderia ser mais importante que aquela vida que ia se destruir. Isso aponta para a geração pervertida e corrupta. A depravação sexual, a imoralidade, a mentira, o engano, a falta de afeto, de afeto natural. Vocês estão vivendo o que Paulo descreve em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Percebam que Paulo está apontando para o futuro. Ele fala: nos últimos dias, lá na frente, sobrevirão, está no futuro, tempos difíceis. Por que, Paulo? Por que é que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? Aí Paulo começa a explicar: pois os homens serão, de novo, futuro. Os homens serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmo, primeiro eu, preocupados com si mesmo, eu em primeiro lugar, o resto que se dane, desde que eu me dê bem, não me importa o restante. Isso de forma grosseira seria egoísmo, né? Com várias manifestações. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados ou sem afeição natural, implacáveis, sem compaixão,
caluniadores, não tem o menor escrúpulo em inventar uma mentira sobre alguém e divulgar. Ouviu a fofoca, bota na internet, bota na rede social e difama alguém, destrói a reputação de alguém. Caluniadores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vocês acham que estão vivendo esse tempo? Ou ele não chegou ainda? É assim a geração onde vocês estão? Onde nós estamos? Eu falo vocês estão porque vocês terão mais tempo com essa turma do que eu. Eu daqui a 20 anos espero estar com Jesus, se ele me ajudar. Não quero passar dos 80 não, dos 85 não. Mas vocês vão ver muito tempo, se Jesus não voltar antes, com essa geração, e ela vai piorar. Aí vem a pergunta: será que no tempo de Paulo não tinha ninguém egoísta? Não tinha ninguém avarento? Não tinha nenhum arrogante, jactancioso? Não tinha nenhum blasfemador? O próprio Paulo entregou gente ao diabo para não mais blasfemar, está lá nas suas cartas. Ingratos, desafeiçoados, havia tudo isso. Por que Paulo disse: nos últimos dias os homens serão? É porque, gente, desde que existe mundo, existem amostras assim. Várias pessoas eram assim. Mas está chegando um tempo em que isso vai ser o padrão. Isso vai ser o normal. Em que todo mundo vai ser assim. E se não for assim, vai ser discriminado e perseguido. Outro dia alguém me contou do ridículo de ver uma mulher no shopping bar lá em Salvador, vestida de cachorro. Ela era uma cadela, puxada na correntinha, com a língua para fora. Não, ninguém pode dizer que está errado não. Ela quer ser uma cachorra. Pois vá para o canil, infeliz, não dorme em casa não. Vai dormir na rua com os vira-lata. É cachorro, não quer dormir na caminha da mamãe e do papai? E comer comidinha de humano? Vai comer ração. E se deitar com os cachorros. Isso é loucura. Isso é uma forma de inibir qualquer um diz assim: está errado. E se está errado, vai ser processado. O mundo já está assim, ameaçando com leis quem fala o que é bom e certo, e aplaudindo quem é perverso. Está se tornando um padrão. E nossos filhos e netos estão crescendo nesse ambiente. Eu olho para os meus netos, eu tenho 11 netos, a mais novinha tem 9 meses. Às vezes me dá angústia, porque essa geraçãozinha de netos está tendo por normal aquilo que é perverso. Está se tornando tão comum, acontece tantas vezes que vira normal. Então ninguém reage mais. É proibido reagir, é proibido denunciar, é proibido protestar. E a igreja está se calando. E os discípulos, que deviam ser luzeiros no mundo, estão perdendo a luz, com medo de retaliação, com medo da reprovação do mundo, com medo das leis, com medo do nosso STF. Os discípulos estão se calando. Eu falei outro dia em Salvador: vai chegar a hora, vai ter aqui, entre aspas, discípulos falando todes. Você sabe o que acontece quando você fala todes? Você está dizendo: Deus, você errou. Você errou, viu, Deus? Não pode ser todos e todas, isso é discriminação. Cada um escolhe seu gênero e tem uma infinidade. Isso é uma agressão a Deus, tem cheiro de blasfêmia, é um insulto a Deus. Deus fez macho e fêmea e ponto, homem e mulher, e acabou-se. A perversão do homem levou a muitos caminhos, e agora eles querem justificar seus maus comportamentos e sua depravação, impondo leis que façam calar aqueles que digam está errado. E dizer está errado é discriminação e perseguição. Não perseguimos ninguém. De feiticeiro a LGBT, nós amamos e servimos e queremos alcançar. A igreja verdadeira não discrimina, nem persegue, nem faz acepção de ninguém, recebe a todo mundo para no seu evangelho. Fornicário, mentiroso, assaltante, homicida, adúltero,
LGBT, sei lá das quantas, idólatra, feiticeiro, muçulmano. Todos que desconhecem o Senhor de Deus são acolhidos para ouvir o Evangelho. E há um apelo para que se arrependam e se convertam. Qualquer um. A igreja não discrimina e não rejeita. Eu tenho proximidade e amizade com gente que vive nessa vida de homossexualidade. Tive amigos e colegas de trabalho macumbeiros, que hoje não pode chamar de macumbeiro, tem que ser candomblecista. Isso eu não quero dar. Eram meus amigos. Eu era crente já. Não tenho que rejeitá-los, dar-lhes as costas, botar cara feia para eles. Jesus não botou cara feia para ninguém, só para os hipócritas que usavam a palavra de Deus para fazer o povo transgredir no caminho. Jesus botou cara bonita para prostituta, botou cara bonita para ladrão, botou cara bonita para beberrão, botou cara bonita para romano que oprimia os judeus. Nós temos que ter cara bonita para todo mundo, mas é provar toda e qualquer manifestação de pecado contra Deus. Isso é ser luzeiro no mundo, isso é ser sal e luz. A igreja precisa caminhar nessa direção com toda a definição. Mas amigos, isso exige algumas coisas. Você não vai ser do ponto zero para virar um profeta da hora para outra. Isso há que ser construído. Deus quer que a sua igreja entenda que não tem mais, nunca houve, mas por muito tempo se permitiu, e agora as circunstâncias não vão mais permitir, mas se permitiu uma zona neutra. É o que nós chamávamos de terceira porta. Jesus falou de duas portas: a porta estreita, que conduz à salvação, e a porta larga, que conduz à perdição. Aí, como dizia alguém, o evangelho dos santos evangélicos criou a terceira porta, que é aquela porta meia boca, não é tão larga assim, vai para o pecado, se acabar no mundo, mas também não, sacrifício não, para quê? Calma. Isso é sacrifício de renunciar a tudo, perder a vida, tomar a cruz, isso é para os chamados, para os vocacionados, para os missionários, para os pastores, mas nós não. A gente pode levar uma vidinha mais ou menos aqui, ouvir uma musiquinha perversa de vez em quando, falar uma mentirinha de vez em quando, usar de chocarrice de vez em quando, rir de piada torpe de vez em quando. Não, amigos, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. Ponto, é a doutrina. Sim ou não, santo ou profano, porta estreita ou porta larga. Deus quer nos levar a isso, assim, vai acabar essa zona cinza. Vai acabar por quê? Porque vai apertar. As leis não vão permitir mais você escolher ficar ali em cima do muro. Deixa eu contar alguns exemplos que eu tenho repetido muitas vezes em vários ambientes. Ao invés de ficar no TikTok vendo os shorts, né, os vídeos curtos, ao você vê 1, você vê 2, você vê 3, você vê 30, você vê 40, e se vicia naquela porcaria e não consegue sair mais dali, ao invés de fazer isso, faça pesquisas interessantes. Por exemplo, procure ver, você consegue se virar e encontrar a vida dos jovens universitários durante a Revolução Comunista na China. Pode pesquisar lá na Missão Portas Abertas, por exemplo, deve ter alguma referência quanto a isso. Mas havia um fato: quando Mao Tse-tung assumiu o poder, aí na virada da metade do século XX, uma das primeiras medidas que ele adotou é que os jovens cristãos não poderiam cursar a universidade. Eu não sei quantos universitários tem aqui, mas aqueles que já cursaram a universidade podem lembrar do seu tempo de entrando na universidade, no meio do curso e concluindo o curso. Não importando o estágio em que você estivesse. Se você estava para entrar, não entraria mais. Se estava na metade, ia sair. Se ia concluir o curso e colargar o mês que vem, não colaria mais. Se você fosse cristão, não colaria mais. O que é que você faria?
Muitos jovens cristãos não queriam negar a fé, mas também não queriam perder a sua faculdade. O que é que eles faziam? Se calavam. Só que os jovens comunistas lá e hoje são ativistas, são de vanguarda. Eles vão fazer baderna, eles fazem pressão. Sempre foi assim. Quando encontravam um jovenzinho muito quietinho no canto, que não estavam com eles animados com o movimento comunista, o que é que eles faziam? Assim, você é cristão. Aí dizia assim: se a tua fé não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. É falso. Você é um falso cristão. Você faz o quê? Nega a fé e se forma? Ou sustenta a fé e vai ser ridicularizado? Andar pela rua com aquele chapéu de bruxa na cabeça, como eles andaram, recebendo o tomate da população. Jovens como vocês experimentaram isso na China 70 anos atrás. Esse é o comunismo, que alguns da Igreja de Deus de alguma forma ainda aplaudem, abraçam e votam comunistas. Bom, essa faixa está estreitando. Não haverá mais espaço para ser crente meia boca. Vou pegar outro exemplo. No mundo muçulmano, ou você é, ou você não é. Tem espaço para muita manobra. Ou você nega a fé, ou você sustenta a fé e arca com as consequências. Eu tenho dito assim, irmãos, o mesmo ambiente, talvez eu me prolongue hoje um pouquinho, tá? Se chegar um momento assim que der sono na turma, ficar cansado, a gente dá um intervalozinho de uns 10 minutos, vai no banheiro, toma água, a gente volta, a gente vai dar uma esticada, tá bom? Eu tenho dito que o mesmo ambiente que produz heróis e mártires, produz covardes e traidores. Quando é que alguém pode se tornar um traidor e um covarde? E quando é que alguém pode se tornar um mártir e um herói? Normalmente são duas condições. Há várias, eu quero destacar duas. Primeira, benefícios, privilégios, dinheiro, conforto, posição. Pessoas se vendem, renunciam às suas convicções e à sua fé para terem projeção, para terem privilégios. Esses se tornam covardes e traidores. Há outros que, sob as mesmas condições, recebendo as mesmas ofertas, dizem: não, quero isso não, e mantém sua posição. Esse se torna um herói. Que outra condição? Peia. O sujeito é preso, peia nele. Primeira chibatada ele está firme, na 10ª ele já está assim, na 20ª eu entrego. A repressão, a prisão, a ameaça, as restrições, a perda de privilégios e a ameaça de tortura e morte leva muitos a traírem, inclusive a blasfemarem. Mas aquele que é um herói e um mártir, ele sofre isso e não nega. A pergunta é: se nós fôssemos submetidos a essas condições, seja de excesso de privilégios e ofertas, seja ameaças de prisão, tortura e morte, nós seríamos delatores, traidores, ou nós seríamos heróis? E vocês acham que essa condição nunca vai chegar? Que vocês nunca serão confrontados com essas duas coisas? Mas a turma está se comportando como se estivesse de boa, está tudo certo. Estão indo para o piquenique, não estão não. Tem uma tempestade se aproximando. E nós precisamos nos posicionar da maneira que corresponde, enxergar o que está acontecendo e responder da forma que corresponde. Mas como construir uma mente, como construir um caráter, como construir valores
que possam enfrentar isto, que possam fazer frente a isto. Você se lembra daquela palavra de Jesus? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei? Lembra disso? Quem não é fiel no pouco não será fiel no muito? Conhece essa palavra? A primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar. Aqui vale até para as crianças, viu? Para as jovenzinhas, os jovenzinhos aí, a turminha aí de 9 a 12, 13 anos, vale para vocês. Se vocês não conseguem ser fiéis no pouco, naquela ordem do papai e da mamãe, vocês não serão fiéis no muito. Se vocês desobedecem no que é pouco, vocês vão desobedecer no que é muito. Se queremos ter um caráter firme e uma consciência sã, prontos, consciência e caráter para enfrentar qualquer adversidade, nós precisamos começar isso muito cedo. Isso começa com obediência. Jesus tinha 12 anos, o José e Maria, né, a mãe dele e o marido dela, era José, foram ao templo em Jerusalém, como todo judeu ia, né, fazer aquela peregrinação lá, etc. E depois da festa, eles voltaram, e assim, era uma multidão, parente, vizinho, todo mundo junto, e não se deram conta que o menino Jesus, de 12 anos, tinha ficado. Depois de uma jornada, acho que de 3 dias, se não me engano, né, se deram conta, olha gente, eles iam andando, viu? De onde moravam, né, lá da Galileia, para Jerusalém, é longe para chuchu. A Galileia está no norte, Nazaré está lá no norte do estado de Israel, Jerusalém está no centro, quase sul. Eles quase cruzavam todo o estado andando. Depois de 3 dias de caminhada, disse: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ah, menino, cadê ele? Sumiu o menino. Não é possível. Está aprontando de novo, deve estar lá no templo. Eles não acharam que Jesus está fazendo alguma coisa errada, não. Não foram procurar no bar, não foram procurar na turma que estava jogando pedra no cachorro. Foram procurar aquele menino no templo. Aquela turma sabia o que era que tinha na cabeça daquele menino de 12 anos. Chegou no templo, ele estava lá, fazendo o quê? Conversando com os tios, com os coroas, com os doutores da lei, debatendo Bíblia. Não é assim não, que está aqui, não vai estar aqui. E os velhos lá tudo gaguejando e não sabiam o que fazer, e Jesus ali, dando Bíblia neles. Mas Maria não gostou. Assim, menino, isso é coisa que você faça com a gente? Estava 3 dias ele procurando, você sumiu. Nenhum pai gosta de ver filho desaparecer. Resposta de Jesus: vocês não sabem que me compete cuidar das coisas de meu pai? Aí segue a frase dizendo assim: contudo, porém, em tudo lhes era submisso. Jesus, sendo filho de Deus, estando ali no templo para cuidar das coisas de Deus, quando sua mãe e o marido dela, que era seu pai adotivo, lhe corrigiram, ele se submeteu, obedeceu. Então não se enganem, se vocês, meninos e meninas, não conseguem obedecer papai e mamãe, vocês não vão obedecer a Deus. Se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Isso começa cedo. Vou fazer uma perguntinha que eu já fiz em muitos lugares, talvez tenha feito aqui o ano passado, e alguns já têm a resposta de qual. Quantos anos vocês acham que Daniel tinha quando ele foi lançado na cova dos leões? Quem sabe fica quieto, quem não sabe pode especular. Se já sabe, fica quieto. Quantos anos vocês acham que Daniel tinha quando ele foi lançado na cova dos leões? Alguém que nunca pensou no assunto podia arriscar aí? Essa turma aqui da frente, vocês, essas meninas aí. Quantos anos vocês acham que Daniel tinha? 30? 30. E os... 20? 30, 20. Os rapazes aqui, os mais jovenzinhos. 65. 50. 20. 30.
Vamos lá, vamos tentar fazer uma conta por alto. Eu nunca fui lá pesquisar fundo não, mas dá para fazer uma conta por alto. Daniel foi levado cativo quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas o profeta Jeremias tinha dito que depois de 70 anos em Babilônia, Deus levaria o povo de volta para Jerusalém. 70 anos depois. Quando aquilo aconteceu, Daniel ainda era vivo, ele descobriu nas Escrituras que já tinham passado os 70 anos. Aí ele foi orar para que Deus revelasse o que estava acontecendo, quando iria acontecer esse retorno para Jerusalém. Esse ser lançado na cova dos leões deve ter sido em torno desse tempo. A Bíblia não fala cronologicamente isso com muita precisão, mas pense assim, que esse passado, porque existe a possibilidade de Daniel ter vindo na terceira leva de exilados. Segundo alguns, houve 3 momentos em que Nabucodonosor levou o povo cativo, né? Se ele foi na primeira leva, então ele tinha quase 90 anos. Já tinha passado os 70, ele tinha aí 80 e lá vai. Se ele foi na terceira leva, ele tinha menos. Mas seja qual tenha sido o momento que ele foi levado, ele era um velho. Daniel era um velhinho. Sabe por quê? Ele foi lançado na cova dos leões no tempo de Dario. Só que quem tirou ele de Babilônia foi Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor veio o filho de Nabucodonosor. Depois veio Ciro, o persa, e invadiu Babilônia e matou o filho de Nabucodonosor. Aí Ciro morre, aí vem um quarto rei. Alguns dizem que Dário é um título e não um nome. Aí tem Xerxes, Artaxerxes. Aí eu nunca pesquisei a fundo, mas estava pelo menos no 4º monarca, ou no 5º. Haviam passado 4 gerações de reis. Já não era Babilônia, já era o Império Persa, Medo-Persa. Passaram-se décadas. Então Daniel era um velhinho. Aquele velhinho, cabelos brancos, orava todos os dias com a janela aberta voltada para Jerusalém, dizendo: Deus, nos leve de volta à nossa terra. Aí um gaiato, para fazer média com o rei, com inveja de Daniel. Depois vocês leram lá o livro, vão conhecer a história, eu não vou contar aqui não. O fato é que o rei baixou um decreto dizendo: durante um mês ninguém pode orar a outro Deus senão a mim. Dario, o que você faria no lugar daquele velhinho? Gente, é só um mês, passa ligeiro. Mas quem orasse a outro Deus naquele mês ia ser lançado na cova dos leões. Para que assim mostrar para todo mundo que eu estou orando? Fecha a janela, puxa a cortina, ora escondidinho atrás da cama. Daniel não mudou seus hábitos porque estava ameaçado de ser lançado na cova dos leões. Ele manteve seus hábitos. Como é que um ancião sustenta um hábito desse? Ele começou quando a fazer isso? Quando tinha 70 anos? Não. Isso é hábito de infância sustentado. Produz um caráter inquebrável e uma fé indomável. Não vou deixar de orar, meu Deus, porque tem um leão com fome ali que pode me fazer de jantar. Abriu sua janela e orou. E foi lançado na cova dos leões. Aí eu pergunto para vocês. Eu vou contar aqui uns 2 exemplos, a gente vai dar um intervalo, tá? Pergunto para vocês. Que idade tinha Daniel quando saiu cativo de Jerusalém para a Babilônia? Essa turma aqui, pode arriscar? Não. A turma aqui. Que idade vocês acham que ele tinha quando foi levado cativo para a Babilônia? Pode chutar. Aqui, no meio. 20. 17. 15. 18. 12.
Nenê. Vamos lá. A Bíblia não diz a idade dele, mas segundo alguns, eu não conheço hebraico, nem grego, mas segundo alguns, digo grego que existe uma versão chamada Septuaginta, que é o Velho Testamento em grego, né? Que o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Mas segundo alguns estudiosos, a palavra usada para definir Daniel e seus amigos era rapazes pequenos. É o que hoje se chamaria de um adolescente ou alguém na puberdade. Daniel devia ter entre 12 e 15 anos. Vou botar aí 13, tá? Quem aqui tem 13 anos? Levanta a mão, moço. 13 anos, quem tem? Está travado aqui, eu tenho 14, ou é 12. 13 ele não quer ter, mas 13 anos. De 12 a 15, quem tem de 12 a 15 anos aqui? Ok. Aí pensa assim, você está na sua cidade, tranquilo, aí um rei malvado cerca a sua cidade. Não entra nem sai nada, não entra comida, nem água, não sai nada. Depois de meses ali cercando sua cidade, destrói os muros da sua cidade, invade sua cidade, o soldado cheio de raiva, que passou ali meses tentando entrar sem conseguir, e sai matando todo mundo, inclusive seus pais. Mata seus pais. Como você é um jovem inteligente, ele pega você e leva como escravo para a Babilônia para treinar você a esquecer a sua terra e ser um bom servidor do reino da Babilônia. Ele leva você como escravo. Como vocês acham que Daniel e seus amigos foram levados de Jerusalém para a Babilônia? Qual transporte vocês acham que foi usado? A pé. A pé, canela. Não foram de carruagem com um nobre, andando e amarradinho, porque se não amarrar, foge, né? Você vai levar de escravo e deixam solto, você foge. Eu fugiria, que eu não sou bobo. Amarradinho. Aquela corda de jovens. Você sabe qual a distância de Jerusalém para a Babilônia? Vai lá no mapa, joga fora o TikTok, vai lá e pesquisa. Distância entre Jerusalém e Bagdá. Pega Bagdá, que é a capital do Iraque, porque Babilônia ficava no Iraque. Não sei que lugar do Iraque, se era onde é Bagdá hoje, não sei. É onde passava o rio Eufrates, né? Tentei achar o rio Eufrates lá no mapa do Iraque e ficava ali, as margens do Eufrates em algum lugar. Pega Bagdá como referência e veja quantos quilômetros tem de Jerusalém, que está no mesmo lugar de sempre, até Bagdá. Seguramente é muito mais de 1000 quilômetros. E eles foram andando. A turminha de 12 a 15 anos é bater paleta por mais de 1000 quilômetros, dormindo no relento, comendo o que dava para comer, sabendo que seus pais foram mortos por aqueles que estavam levando vocês cativos. O que você faria? Não tem papai para chamar, não tem mamãe para chorar, o que você faria? Aqui eu digo para vocês, meninos e meninas, há um engano de querer convencer vocês que vocês não têm que ter responsabilidades. Isso é mentira. Jesus com 12 anos cuidava das coisas de seu pai no templo. Crianças podem e devem ter responsabilidades, tarefas, senso de direção, ser exercitado a escolher o que é bom e o que é ruim. Aqueles meninos foram levados assim. Quando chegaram lá, como vocês acham que eles foram hospedados? Tinha chuveiro quente? Tinha um colchão de espuma? Eles tinham um quarto individual, apenas assim, para 4 no máximo? O rei não ia fazer isso não. Ali estavam centenas de jovens, de várias nacionalidades, não eram só judeus,
Nabucodonosor fez isso em várias nações. E ele pegou os jovens mais inteligentes e de famílias nobres e levou porque queria treiná-los para esquecerem a sua nação e se tornarem servos competentes de Babilônia. Eles ficaram em alojamentos gigantescos, com centenas de outros jovens, de tudo que era lugar, com tudo que era costume, com tudo que era pensamento e prática perversa. Mas o que eu quero apelar aqui é para o ambiente social e moral onde eles estavam. Tinha gente com tudo que é tipo de pensamento, idólatras, adoradores de demônios, culturas perversas, estavam ali. E eles estavam juntos. Mas, gente, eles tinham 13, 14 anos. O que você faria em um ambiente onde havia gente, tudo que é país do mundo, criticando você por seus hábitos? Você não suporta hoje um bullyingzinho desse tamanho na escola, porque um colega zombou de você, não aguenta a zombaria, vai aguentar a pressão de uma multidão, chamando você de fanático, por exemplo. Aquele menino tinha envergadura para sustentar, dizer, não faço não. O rei queria que eles comessem bem para ficarem fortes e saudáveis. Depois leiam a história de Daniel, é importante ler. Eu estou aqui detalhando, porque a gente lê assim rapidamente e não se dá conta dos detalhes, de como aconteceu aquilo. O rei queria dar comida boa para eles, mas naquele cardápio tinha uma série de elementos que os judeus não podiam comer, de ingredientes que eles não podiam comer. Aí Daniel procurou o responsável e disse, olha, é o seguinte, eu vou pedir um favor para você. Na minha dieta de meus amigos, traz só legumes e água. Eu não quero vinho, eu não quero essa comelança aí não. Aí o cara disse, você está doido. Aí você vai estar comendo só legumes e tomando só água, aí você fica fraco e o rei me mata. Não, você vai ter que comer tudo. Daniel não deu uma de arrogante, disse, não, porque Deus vai me sustentar, não. Ele sabia que Deus ia produzir aquilo. Inclusive Daniel já tinha conhecimento suficiente para saber que legumes é mais saudável do que aquela comelança toda que Nabucodonosor tinha lá. E que vinho não faz bem para jovem nenhum. Eu fico doido da vida quando vejo os rapazes que querem fazer 18 anos para tomar vinho e tomar cerveja. Tanta coisa boa para fazer na vida, o cara quer fazer 18 anos para beber. Pois Daniel tinha ali vinho do rei, vinho da melhor qualidade, disse, quero não. Com 14 anos, quero não. Bom, aí ele disse assim, vamos fazer um teste, deixa por 10 dias, nós só vamos comer legumes e beber água. Se nós ficarmos fracos, ok, então a gente vai comer o que você está dando aí. Mas se tivermos saudáveis, você vai deixar? Gente, negociar e conversar não faz mal, desde que não transija. Gente, não tem que brigar por tudo, tenta. Não deu, se posicione. Daniel negociou, conseguiu. O que eu quero que vocês entendam é que não era apenas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Haviam dezenas, talvez centenas de outros jovens judeus que comeram daquelas coisas, que transgrediram a lei de Moisés, que beberam vinho. Mas aqueles quatro não fizeram isso. A pergunta é, vocês conseguem se posicionar em cima do que vocês creem, contrariando toda a multidão? Aqui vale para pequenos e grandes, jovenzinhos e jovenzões. Consegue se posicionar? Contrariando todo mundo? Manter-se firme? Isso é um valor que você deve cultivar desde a sua mais tenra infância. Fazer o que é correto fazer. Isso vai te treinar, te exercitar para ficar firme nas provas maiores. É ser fiel no pouco para conseguir ser fiel no muito. Ok, eles passaram esse tempo, se formaram e se tornaram ministros do rei de Babilônia. Aí o rei de Babilônia, porque era muito orgulhoso, resolveu fazer uma estátua de 25 metros de altura aproximadamente, eram 50 côvados.
Dizem que um côvado tem cerca de 45 centímetros, 50, bom, vamos aproximar 25 metros de altura. Pensa no tamanho de uma estátua. E o rei convocou para aquela reunião os magistrados, os comandantes e os grandes do seu reino, os príncipes. Não estava ali o povão, não era a gente que estava ali não, viu? Eu e você não era gente peba não. Estava ali gente graúda, general, STF, Câmara, Senado, ministro, só tinha gente grande. E eles eram ministros, estavam ali no meio. Aí o rei diz assim: quando tocar a trombeta, todos se ajoelhem. Gente, tocou a trombeta. Aí o magistrado, o general, o comandante lá, o príncipe e os grandes se dobraram. E fica 3 rapazes que estavam entre esses grandes, mas eram bem jovens, de pé. Aí o dedo duro correu para o rei e disse: epa, chega. Que foi? Aqueles 3 judeus estão de pé lá, viu? Revoltados contra o rei, estão de pé. Todo mundo, o rei se dobrou, só eles 3 que não se dobraram. Aqui a gente dá aquela dramatizada, porque a fofoca foi assim, né? Fica mais naquela turma lá de joelho, olhando para eles, e disse: e aí, vai dobrar não, é? Ajoelha, rapaz. É uma pressão infeliz. Por 1/100º, 1/1000 de pressão dessa, alguns discípulos têm se dobrado ao mundo. Porque não aguenta a pressão? Porque não aguenta a anarquia contra eles, ou zombaria? Eles não se dobraram. Aí o rei chama eles e diz: é o seguinte, se você não se dobrar, vai ser lançado na fornalha de fogo. Vocês se lembram da resposta deles? Sim. Fica sabendo tu, ó rei, que se, um se bem grande, viu? Eles não foram arrogantes, não, Deus vai nos livrar. Não. Eles sabiam que Deus poderia não livrá-los, sabiam disso. É capaz de eles já terem notícia de que Isaías foi cerrado ao meio, eles vieram bem depois de Isaías. Sabiam do sofrimento de Jeremias. Eles sabiam que Deus poderia não livrá-los. Aí disseram assim: se nosso Deus quiser, Ele nos livra das tuas mãos e da fornalha de fogo. Se o nosso Deus não quiser, Nabucodonosor, nós pereceremos. Mas vamos perecer, não é sentar em uma cadeira elétrica, ou ser enforcado, ou tomar um tiro, é ser jogado em uma fogueira. Se Deus não quiser, a gente vira torresmo, churrasco, a gente vai morrer. Mas ei, nós não nos dobraremos. Eles não sabiam que seriam livres não, irmãos. Eles não sabiam que o Senhor estaria com eles ali no meio da fornalha, não. Deus não disse para eles antes que ia fazer isso, não. Eles não podiam negar o seu Deus, mesmo diante da morte. Que tipo de caráter nós temos? Que tipo de fé nós temos? Ou melhor, o tipo de fé e de caráter que nós temos nos permitiria fazer isto? Não é coisa pequena não, irmãos. Eu lhes digo isso com muito temor, que pode ser comigo ou com vocês. Eu só quero que vocês saibam que essa possibilidade existe, de sermos confrontados e nos posicionarmos ou não. O ambiente, eu gostaria que vocês se catequizassem com isso, que forma heróis, forma covardes. O ambiente não, as circunstâncias que formam mártires, também formam traidores. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está se referindo a muitos entre o seu povo, que no mundo não tem amor para oferecer. Mas a iniquidade do mundo se multiplicando, invadindo a igreja, o amor de muitos se esfriaria. E nesse tempo de Jesus, muitos hão de mentir, odiar, trair e matar.
nós estaremos entre os traídos ou entre os traidores? Entre os que odeiam ou entre os odiados? Vamos tentar usar de novo alguns exemplos bíblicos para ilustrar algumas das coisas que estamos falando. Eu queria inclusive sugerir a vocês, e até peço que anotem para não esquecerem, alguns links de ministrações que temos compartilhado, em grande medida voltado para os jovens. Quais são as ministrações que eu estou sugerindo? Tem uma já mais antiga, de 2017, intitulada Não há conflito de gerações no reino de Deus. Eu vou até dar uma pincelada em alguns dos aspectos aqui hoje ainda. Então, o primeiro não há conflito de gerações no reino de Deus. Segunda sugestão, uma palavra também voltada para os jovens, intitulada Servindo a sua própria geração. A importância de cada geração entender que está posta no mundo para servir. Cada geração de discípulos, de servos de Deus, de santos, está posta na terra para servir a sua própria geração, aos seus contemporâneos, com os desafios que cada um tem na sua realidade contemporânea. A terceira sugestão é profetas ou profanos? É uma pergunta, tentando demonstrar que não existe alternativa de meio termo. Se você não é um profeta, certamente será um profano. Se você se recusa a proclamar a verdade e confrontar o mundo com a verdade, seguramente você vai transgredir com essa verdade e vai profaná-la. Tá bom? Bom, pegando aqui a deixa da questão de que não há conflito de gerações no reino de Deus, eu queria que vocês imaginassem um pouco a história de Noé com seus filhos. Alguns dizem que Noé levou 100 anos construindo a arca. Dá para deduzir esse tempo, mas eu não me atrevo a afirmar. Mas seguramente foram algumas décadas, foram algumas dezenas de anos, com os recursos da época, fazer um barco daquele tamanho. Levou muito tempo. Noé tinha 3 filhos, esses filhos eram casados. Se você fosse filho de Noé, você acreditaria nele e entraria naquela arca? Mas pensa assim, Noé não estava na beira do mar, estava em uma terra distante do litoral, estava fazendo um navio em cima do chão, não estava em um estaleiro que depois era tirar as amarras e deixar o barco correr no mar ou no rio. Estava em cima da terra, um barco enorme. E Noé dizia assim para o povo da sua época: gente, Deus vai fazer chover, e vai chover tanto que vai inundar tudo, vai todo mundo morrer afogado. Se você fosse filho de Noé, você ia pensar o que de uma conversa dessa? Falando sério, meu pai já está dando uma variada aí, você vai estar doido. Que conversa é essa? Como assim vai chover? Eu estou aqui pagando um mico enorme, ajudando meu pai a fazer um barco no meio do nada. Todo mundo passa por aqui, zomba da gente, eu estou aqui com a cara de bobão, fazendo barco no chão. Que maluquice! Se lembrem que Deus não falou com os filhos de Noé, Deus falou com Noé. Mas aqueles 3 homens jovens, casados, ainda sem filhos, recém-casados, obedeceram seu pai e entraram na arca. Eu me permito questionar se eles fizeram por convicção em Deus ou fizeram por honra a seus pais ou a seu pai. Muitas vezes os jovens são tentados a enfrentarem seus pais
porque não concordam com suas ideias. Há 2 mandamentos para os jovens: obedecer aos pais em tudo e honrar pai e mãe. Quando a Bíblia fala de honrar, não está dizendo que você deve admirar seus pais. Seus pais podem não ser admiráveis. Eu não conheço os pais da maioria de vocês, não ando com eles, não sei, pode aqui ter filhos de pais não convertidos. Eu me lembro que muitos anos atrás, conversando com uma moça e falando para ela da importância dela honrar sua mãe, e ela contou a história da mãe, que era uma mulher perversa, profana, impura, e ela morava com essa mãe e era obrigada a testemunhar todas as loucuras que a mãe fazia naquela casa. E ela disse assim: eu tenho que honrar essa mulher? Ela nem conseguia falar assim: honrar minha mãe, essa mulher. Eu disse: Deus não te exige que admire essa mulher, porque Deus seria injusto, porque ela não é admirável, e Deus não pode exigir que eu admire quem não é admirável. Então Deus não te exige admirar essa mulher, Deus te exige honrar a tua mãe, mesmo que seja essa mulher. Há uma instituição chamada pai e mãe, que Deus estabeleceu, e Deus ordena que todo filho que está sob o teto de seu pai honre seu pai. O que é honrar? Honrar é fazê-lo sentir-se importante. Honrar alguém é colocar essa pessoa em evidência, em destaque, fazê-lo sentir-se importante. Isso é conferir honra. Até em nossos encontros, de vez em quando, alguém diz: nós queremos aqui honrar fulano de tal. A frente levanta assim, todo gordo. Está sendo posto em destaque. Está sendo referido como alguém importante. Então ele diz: honre seu pai. Pedro, quando escreve a igreja, ele diz assim: temei a Deus, honrai ao rei. Você sabe quem era o rei naquela época? Nero. Já leram sobre Nero, imperador romano? O rei era Nero. E Pedro diz: honrai ao rei. Ele não disse honrai a Nero, honrai ao rei, a essa instituição chamada rei, não importa quem esteja sentado ali. Não significa dizer que ele é gente boa, que ele é honesto, que ele... não é isso não, mas tratá-lo com a reverência que corresponde à função que ele tem, e lembrá-lo com seu comportamento que ele sim está em uma posição de importância e relevância. Isso é honrar. Vocês conhecem a história de Mardoqueu e Esther? Quando o rei Assuero descobriu que Mardoqueu havia livrado ele da morte, que Mardoqueu havia descoberto uma trama para matar o rei e denunciou, o rei perguntou assim: e o que foi feito com esse Mardoqueu? Nada. Como assim nada? O cara me livrou de morrer e ninguém deu nada para ele, ninguém fez nada por ele? Não, está errado, vamos honrar Mardoqueu. Aí de manhã chegou o primeiro-ministro, Amã, todo gordo, né? Gordo assim, coração gordo, né? Todo vaidoso. Aquele Amã que exigia que Mardoqueu se ajoelhasse diante dele, o mesmo Amã que havia construído uma forca de 50 côvados, 50 ou 25? 50 côvados, ou seja, uma forca de 25 metros para enforcar Mardoqueu. Esse mesmo Amã entra na sala do rei. Ele era o homem mais importante do reino, era o primeiro-ministro do rei. Ele disse: Amã, o que se deve fazer com o homem a quem o rei deseja honrar? A quem o rei deseja dar destaque? A quem o rei deseja comunicar que é importante? Faz o que com esse homem? O Amã, achando que ia ser para ele, né? Só, tome-se o cavalo do rei, ponha-se neste homem as vestes reais, coloque em sua mão o cetro do rei. Eu não sei se mandou botar a coroa também. Vixe, a coroa do rei. E o homem mais importante do reino vá puxando
este homem e o cavalo pelas rédeas e clamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Disse: boa sugestão, Amã, vá lá e faça isso com Mardoqueu, já que você é o mais importante do rei. Honrar é destacar. Mardoqueu passou aos olhos de todo mundo como alguém importante. Então os filhos têm que se perguntarem: eu trato meus pais assim, de modo que eles se sintam importantes? Meus colegas, meus amigos, os irmãos da igreja, quando olham para o meu trato com meu pai, percebem isso? Que eu boto meu pai, mesmo que ele não mereça, mas é pai, então trata assim. Não é por causa do pai, é por causa do Senhor. Eu costumo dizer que nenhum homem merece que a sua mulher lhe obedeça como ao Senhor. Tem uns homens ruins, viu? O homem é ruim, mas o mandamento permanece sobre a mulher. E nenhuma mulher merece que seu marido a ame como Cristo amou a igreja, porque a igreja não merece o amor de Cristo. E a esposa não tem que merecer. E tem mulher que é, como diria assim, é uma megera, uma bruaca. O marido tem que amar, independente disso. Não é por causa do cônjuge se é bom ou ruim, é por causa do Senhor, é por causa do mandamento. É por causa do Senhor que Paulo manda os servos obedecerem a seus senhores, mesmo aos maus e perversos. Por causa do Senhor e da doutrina. Então, filhos, honrem seus pais, mesmo quando são contrariados. Meu pai exercia uma autoridade muito firme sobre nós em sua casa. Nós éramos 15 filhos, 10 homens e 5 mulheres. Ele era tenente da polícia, então ali era um quartelzinho. Não tinha ordens absurdas, mas ninguém questionava as suas ordens. Eram poucas ordens, mas eram bem estabelecidas. Por exemplo, ele detestava cabelo grande. Então, nosso cabelo começava a crescer um pouquinho, ele dizia assim: está pagando promessa? Era a senha, opa, barbearia, né? Ia cortar o cabelo. Mas depois que nós casávamos, papai tirava as mãos completamente. Ele não se metia em mais nada. Agora era um homem casado, senhor da sua vida e da sua casa, e ele não se metia, palpite nenhum, nem na vida dos filhos, nem das filhas quando casavam. Ele respeitava os genros como senhores da sua casa. Se pedisse ajuda, ele dava, senão ele não se metia mesmo. Mas, irmãos, todas as vezes que eu já casado, pai de filhos, quando eu ia em Piauí para visitar meus pais nas férias, eu cortava o cabelo. Eu nunca fui cabeludo não, eu nunca gostei também não, mas eu sabia que estava passando aquele ponto que ele não gostava, eu cortava. Se eu chegasse lá, Black Power ou Rastafari, ele não falaria nada. Agora eu sou um homem casado, sou dono da minha vida. Ele não se meteria. Mas eu sei que ele ficaria triste, se sentiria afrontado na casa dele. Então eu cortava. Cortava para quê? Se eu já não lhe devia obediência, eu cortava para honrá-lo. E por que os filhos não podem honrar seus pais? Isso é um mandamento de Deus sobre eles. O filho tem 1000 razões. Ah, papai assim, é assim, sim, é pai. Porra. Não existe uma opção de não honrar o pai, irmãos. Não existe opção. Aqueles filhos de Noé, quando entraram naquela arca, sendo já casados, o fizeram para honrar seus pais. E foram salvos por isso. Foram salvos porque obedeceram. Foram salvos porque honraram. Porque o mundo pereceu. Bom, um outro exemplo podemos usar. Esse aqui eu tenho usado infinitas vezes. Josué e Moisés. Conhece a história? Moisés era o líder do povo de Israel. Josué era um jovem. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, ele não chamou nenhum dos anciãos de Israel, não chamou nenhum dos príncipes, não chamou Arão, seu irmão, chamou um jovem Josué. Só que Moisés subiu o monte Sinai e foi falar com Deus.
40 dias e 40 noites lá em cima. E Josué, que não estava falando com Deus coisa nenhuma, ficou embaixo. Se você for no Monte Sinai, assim, não é aquele deserto como no Saara não, de dunas, mas é desértico, é pedregulho, um arbusto aqui, outro ali, é pedregulho. Josué ficou ali 40 dias, debaixo daquele sol. Se ele armou uma tenda, se ele encontrou um cacto para beber água, se ele levou um barril de água nas costas para beber 40 dias, se ele matou calango para comer, comeu aranha, não sei o que ele fez. 40 dias acampado ali. Por quê? Josué queria estar perto de um homem que ouvia Deus. Josué queria estar perto de um homem que conhecia Deus. E os nossos jovens não querem estar perto dos mais velhos, querem estar perto dos seus pares, porque tem a cabeça igual a deles, e deixam de aprender, e deixam de receber, deixam de ouvir Deus, não diretamente, mas via aquele que conhece Deus, como os filhos de Noé fizeram e como Josué fez. Quando Moisés desceu do monte, José estava lá já deixado. Não era que estava com pressa não, viu? É porque ele tinha ouvido um alarido lá no arraial, viu? Um barulho estranho lá. Quando Moisés desceu, ele disse: apressa-te, meu senhor, porque ouço alarido de guerra no arraial. Aqui entra a segunda característica de Josué, que eu gostaria de ver em todos os nossos jovens, rapazes e moças. Josué estava ali ao lado, querendo estar perto de quem ouvia Deus, mas sua cabeça e seu coração também estavam no povo, no bem do povo. E vocês jovens devem se exercitar e pensar no bem da igreja, no bem do reino de Deus, do povo de Deus, em tudo que é canto da terra, e ter carga, e ter informação, e orar, e cooperar, e se envolver, aqui e fora daqui. O coração de Josué não estava na sua projeção profissional, estava no povo. Ele disse: Moisés, corre, tem guerra lá, vamos ajudar. Aí Moisés disse: calma, Josué, o que ouço não é alarido dos que vencem, nem dos vencidos. O que eu ouço é alarido de festa. Aí eu digo assim: Josué não sabia discernir entre guerra e festa, mas seu coração estava comprometido com aquele povo e ele queria protegê-lo e defendê-lo. Nós, os tios aqui, não exigimos de vocês discernimento, exigimos essa atitude de Josué, querer estar perto de quem tem para ensinar e ter um coração ocupado com as coisas de Deus, com o seu povo, querer cooperar, querer o bem do povo, querer proteger o povo, querer proteger a doutrina, querer fazer as coisas funcionarem na igreja. Com esse coração é possível formar. Há dois exemplos trágicos de jovens que não quiseram ouvir os anciãos. Um é um desastre político, o outro é um desastre moral. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Só que Salomão, depois de velho, ficou ruim, né? E começou a exigir muito do povo, e cobrar imposto muito pesado, e o povo já estava reclamando. Mas como Salomão era filho de Davi, Salomão tinha uma história de glória, o povo tolerou. Mas quando ele morreu, o povo disse: não dá mais, não dá para aguentar essa opressão. Aí Roboão assumiu o trono, e o povo disse: ó Roboão, é o seguinte, alivia aí os impostos, alivia a carga de trabalho, dá um alívio para o povo. Um tal de Jeroboão foi lá representar o povo e falar para Roboão: olha, alivia, o povo não vai aguentar, se você mantiver isso aí, vai dividir o país. Aí Roboão disse: ok, Jeroboão. Aí foi consultar os velhos, e os velhos disseram: ó Roboão, tá pesado, viu? De teu pai eles suportaram, de você não vai suportar não. Alivia, como diz o outro, alivia porque vai pegar. Se você não aliviar, vai dar problema, você vai dividir essa nação. Alivie. Os velhos disseram. Roboão disse: ok. E procurou os jovens. Quem eram os jovens?
uma penca de sem vergonha vagabundo que estava ali tirando proveito da corte, os amiguinhos de Robão, os amigos do príncipe, que desfrutavam das benesses que o príncipe lhe dava e não queria perder isso, porque era às custas do imposto do povo, não era do bolso deles. Ele disse: não, que nada, Robão, esse povo quer moleza, Robão, esse é um bando de preguiçoso. Diga para ele o seguinte: olha, o meu dedo midinho é mais pesado que o braço direito de meu pai. Deu para sentir a comparação? Eu vou pesar muito mais sobre vocês. Qual foi o resultado? Dividiu o reino. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 ficaram com Robão, porque não ouviu os mais velhos. É sábio ouvir quem já andou onde vocês estão começando a andar. É sábio ouvir quem está chegando no fim da carreira que vocês estão começando. Me permitam, é burrice não ouvir quem já andou que vocês vão andar. É insensatez não ouvir quem já passou por onde você vai passar. Uma vez eu estava em um certo retiro e comentei algumas coisas sobre algumas manifestações supostamente espirituais, porque assim, era um apelo à alma. Tinha jovens se tremendo, caindo pelo chão, dando burro no chão, e falava em língua, ele não conseguia mais parar, um descontrole total. Gente, eu falei: irmãos, estar cheio do Espírito Santo pode produzir essas manifestações, mas essas manifestações não são evidência de que vocês estão cheios do Espírito. Muito disso aí pode ser apenas alma, emoção e coração e até carne, porque o Espírito profético está sujeito ao profeta. É possível controlar-se, é possível estar cheio do Espírito Santo, inclusive falar em língua de si para si, que a Bíblia orienta isso. Não tem que interprete, que fale 1 ou 2, no máximo 3, se houver que interprete. Se não há que interprete, fique em silêncio e fale de si para si. Eu posso falar em língua silenciosamente. Por que para falar em língua eu tenho que... Não preciso. Pode ser que aconteça, pode ser, mas não é a regra. Eu não posso incentivar isso das rédeas soltas. A primeira experiência, alguém foi batizado do Espírito Santo, vai desembeça a falar mesmo, mas depois você recebeu o dom de línguas. Administre com decência e ordem, tranquilamente. Mas enfim, falei sobre isso. Uma menininha, eu nem saberia identificá-la se eu a vir por aí hoje, devia ter uns 13 anos. Terminei de falar, houve algumas participações, alguns testemunhos. Ela pegou o microfone e disse: não, mas tem que dar lugar ao Espírito, e se o Espírito falar, tem que não sei o que, eu estou ouvindo. Aí digo assim para os irmãos depois: irmãos, aos jovens, se você jovem fosse passar 60 dias na selva amazônica, quem vocês queriam ter por guia? Um jovem surfista de 20 anos, bronzeado, tatuado? Ou vocês queriam ter um velho índio de 50 anos que nasceu e cresceu na Amazônia? Ah, não, um índio. Pois aqui os índios somos nós, viu? Quem diz para onde andar aqui somos nós. Quem andou esse caminho somos nós. E essa vida é uma selva. E aceitem, vocês não a conhecem. É sábio aceitar que vocês não a conhecem. Vocês não têm a obrigação de conhecer. Então ouça quem conhece. Ouça quem já andou por ela. Não precisa ser os tiozão de cabelos brancos, não. Ouçam jovens mais maduros que vocês. As menininhas, todo um bocado de docinho ali, tudo fofinha. Aqui também, viu? Ouço as moças mais maduras, que já viveram os conflitos que vocês estão vivendo aí no seu início de mocidade. Ouço aquelas que já se apaixonaram e souberam o que fazer com a sua paixão. Ouço aquelas que já foram tentadas e souberam superar suas tentações. Ouçam. Essas moças mais maduras têm muito para ensinar a vocês. A mesma coisa com os rapazes. Ouça os rapazes, os jovens mais maduros,
que já passaram pelo segundo grau, pelo ensino médio, né, pela universidade, tiveram enfrentamentos, universidade ou não, já fizeram concurso, já trabalharam, enfrentaram a vida de trabalho. Ouçam eles, pergunte, como é que foi isso, como é que foi isso? Expresse suas dúvidas, seus conflitos. Ouçam seus pais, ouçam os mais maduros na igreja, se deixe instruir e se deixe conduzir. Eu conheço muitas irmãs que estão com 50 e tantos anos, que têm a minha idade, e eu as conheci quando elas tinham 20 anos, 23 anos, eram solteiras, cheias de expectativas, pensando em casamento. Não se casaram nunca, mas não sabem o que é dar um beijo, nunca se deixaram tocar por homem nenhum. Irmãs, são felizes, viu? Não são complexadas, não andam por aí dando cabeçada nas paredes, nem arrancando os cabelos. Tem conflitos? Tem. Os casados também têm. Mas elas estão felizes e realizadas em Deus. São chamadas de tias pelas jovenzinhas. Mas essas moças viveram tudo que vocês meninas estão vivendo hoje. Tiveram as mesmas expectativas, os mesmos sonhos, se apaixonaram, receberam cantadas, ouviu a voz do poeta sem vergonha no ouvido dela, chamando ela de a mais linda do mundo, e não foram no conto do vigário, superaram, choraram, sofreram, oraram, jejuaram, pediram ajuda e venceram. Eu bato palma para essas moças e eu digo para elas: vocês têm um lugar de destaque muito especial no coração do Senhor. Acho que Deus olha para essas mulheres solteiras, maduras, dizem, Ele diz para o mundo e para o inferno: são minhas filhas, viu? Não foram comer aí das suas iguarias, não. São minhas filhas. Está escrito em Hebreus que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Mas será que haverá entre nós aqueles de quem Ele vai se envergonhar de chamar de irmãos? Há caminhos que foram abertos por outros antes de vocês. No caminho que eu ando, irmãos, esses caminhos não foram abertos por mim, não. Eu encontrei pegadas que me anteciparam. Eu só me comprometi em não deixar o mato tomar conta desse caminho, em mantê-lo aberto, mas não fui eu quem o abriu. Existem digitais de outros na obra que nós estamos continuando. Não fui eu quem começou. Esse caminho por onde vocês querem andar, estão andando, outros abriram, outros conhecem. Consulte-os. Isso é sábio, isso é prudente, isso é salvador para vocês, isso é livramento para vocês, como foi para os filhos de Noé seguirem seu pai. Vamos pegar o exemplo de uma moça. Esse é um exemplo que eu uso assim, já está gasto. Tem gente aqui até tive que falar umas 12 de vezes sobre isso, mas vou falar de novo. Quem conhece a história de Ruth aqui? Vamos pensar um pouquinho na história de Ruth? Ruth casou-se com os filhos de Noemi. Noemi era uma viúva israelita, tinha um tempo de fome, de seca em Israel. Ela foi para a terra de Moabe. Só que os moabitas eram inimigos de Israel. Mas como havia fome em Israel, ela se arriscou. Aí com seus 2 filhos solteiros, né, jovens judeus, bonitões, fortões, imagino eu, foram para Moabe. E lá chegando se estabeleceram, trabalharam, se firmaram ali. E os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 moças moabitas. Mas, por uma circunstância, que a Bíblia não relata qual, os 2 filhos morreram. E aquelas 2 moças ficaram viúvas. E Noemi ficou sozinha de novo. Só que Noemi já era velha. Seus filhos cresceram ali, se tornaram adultos e homens ali, e se casaram ali. Ela estava velha, cabelinho branco. Mas aquela velha mulher, movida por um coração nobre e não egoísta, e pensando no bem das suas ex-noras, que agora eram viúvas, não eram mais noras dela, disse assim: vocês são jovens, vocês são bonitas, agora eu estou sozinha aqui, eu vou voltar para a terra de meus pais, para a minha terra. Mas vocês não, fiquem aqui, se casem de novo, recomecem sua vida.
Aí uma das noras disse: ô, Noemi, Deus lhe abençoe, viu? Você é tão querida, minha sogrinha amada, tchau. E foi esperar um novo marido. Você sabe o que Ruth fez? Era uma jovem, sem filhos, viúva, mais jovem. A própria sogra disse que era bonita. Ela disse assim: Noemi, não insistas para que eu te deixe. E não fique falando para eu não seguir você, não. Porque para onde você for, eu irei. Onde você dormir, eu vou dormir com você. Onde você morrer, Noemi, eu vou morrer com você. Teu povo será meu povo, e eram seus inimigos, viu? E o teu Deus será o meu Deus. Essa frase os noivos usam nos casamentos, nas cerimônias de casamento. Mas ali não foi uma declaração de amor de uma noiva para um noivo bonitão. Foi a declaração de uma jovem viúva para sua sogra. Não me peça para não te seguir, não insista para que eu não vá com você. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. Onde você morrer, eu morro. Irmãs, isso se chama nobreza. E as jovens moças precisam ter ideais nobres e ser movidas por nobreza e tentar encontrar o coração de Deus. Ruth não tinha a menor ideia que ela seria tataravó do rei Davi. Ruth não tinha ideia que ela, como uma gentia moabita, inimiga de Israel, estaria entre os ancestrais de Jesus. Ela não sabia disso, não. Que o Filho de Deus, Salvador do mundo, descenderia dela. Ela foi movida por outro valor, não foi por uma promessa. Ela foi movida por compaixão e nobreza. Eu não posso deixar essa senhora voltar sozinha, não posso, é maldade. As nossas moças precisam ser capazes de tomar decisões assim, sabendo que Deus vê, e Deus honra, e Deus recompensa. Então, não se deixe levar pelas conveniências e pelos interesses circunstanciais. Isso passa. Se deixe levar por suas emoções e sentimentos, isso acaba. Se mova por valores, por ideais nobres que agradam a Deus. Maria era uma jovem, segundo alguns era muito jovem, estava desposada com José. Não tinha se deitado ainda com José, não tinha tido as núpcias, portanto José não era o cabeça dela, porque ainda não era uma só carne, porque não tinham se unido fisicamente, mas estava legalmente, digamos assim, casada. Se chamava de desposada. Esse costume existe até hoje em alguns países árabes, viu? O casal de noivos se casa legalmente, mas as núpcias só acontecem depois que o noivo pagar o dote para o pai da noiva. Lá é assim, viu? O noivo paga o dote, viu? Para o pai da noiva. E depois do noivo bancar a festa. Tem que ter uma festa. Enquanto não acontece a festa, enquanto o noivo não paga o dote, ele não pode ir para as núpcias com a noiva, mas já está casado. É tão sério que para separar tem que ter um processo de divórcio, embora não tenham se tocado ainda fisicamente. Mas enfim, Maria estava em um estado mais ou menos parecido com esse. Aí aparece um anjo, assim: Maria, agraciada, bem-aventurada, o Senhor é contigo. Mas é o seguinte, Maria, você vai ter um filho, viu? Como assim você não devia comer algum? Fique tranquila, a sombra do Senhor te envolverá e tal, você vai conceber dela um filho. O que você faria? Preparando-se para ir para a viagem de lua de mel com seu noivo, e aparece um tal de um anjo e diz: ó, acabou a brincadeira, você vai ficar grávida e não é de seu noivo. Maria disse: aqui está a serva do Senhor, faça como lhe aprouver. Vocês têm ideia da bagunça que Maria estava armando? Do escândalo que ela estava produzindo naquela sociedade? Como ela está se arriscando, inclusive, a ser apedrejada por engravidar antes de consumar o casamento? Quem ia acreditar nessa história de anjo que apareceu? Nem José acreditou.
Nem José acreditou. Disse: peraí, como assim você está grávida? Vai ser bom. Deixou ela escondida. Por que ele deixou ela escondida? Porque seria um escândalo. E ela estaria exposta assim à lei de Moisés. Fornicou na casa do pai, apareceu grávida. José a deixou escondida e foi orar. E o Senhor disse: não temas receber Maria, tua mulher. É tua, José, fica tranquilo, é tua. Aconteceu assim. José vai, imagino que tenha providenciado logo esse casamento, né? Dado essa festa, vendeu lá as mesas que ele tinha, fez uma promoção, arranjou dinheiro, fez a festa e foi-se embora com Maria, mas não se deitou com ela, até que Jesus nasceu. Essa definição, irmãs: eis aqui a tua serva, faça-se conforme te aprouver. A nossa vida está disponibilizada para Deus, sejamos homens ou mulheres, rapazes ou moças. Isso eu falo de mover-se por ideais nobres. Mas irmãos, rapazes e moças, meninos e meninas, isso não se adquire assim por mágica. Isso é uma construção que vocês devem começar desde cedo, o mais cedo possível, e devem fazer a manutenção e ir crescendo ao longo da vida, não importa a idade. É uma construção que eu faço até hoje, que eu me esforço por fazer. Eu quero manter minha mente alinhada com a mente de Deus, meus ideais alinhados com os ideais de Deus, e minhas definições de coração alinhadas com as definições de Deus. Mas isso não se consegue fora da Bíblia, não se consegue. É aqui que Deus diz o que Ele pensa, é aqui que Deus fala do que Ele gosta, do que Ele aprova, do que Ele reprova, do que Ele acha bom, do que Ele acha ruim. É aqui que Deus manifesta seu coração, é aqui que Deus manifesta suas tristezas, é aqui que Deus diz o que o entristece e o que o alegra. E se nós queremos levar uma vida assim, nós temos que conhecer a sua vontade. O que é que Deus pensa? Se faça essa pergunta eu me fiz solteiro ainda. O que é que Deus pensa sobre isso? Porque eu entendi na minha conversão que eu precisava coincidir com Deus no que Ele pensava. Eu não podia pensar diferente dele. Se eu vou servi-lo, se eu vou agradá-lo, se eu vou viver para Ele, eu tenho que saber o que Ele pensa. Senão como é que eu vou poder agradá-lo se eu nem sei o que Ele pensa? Mas os nossos jovens, eu pergunto, tem uma disciplina de estudo das Escrituras para conhecer o que Deus pensa? Eu digo para vocês assim, os jovens, vocês têm assim, muita capacidade e muitos recursos. Vários de vocês já fizeram universidade, prestaram vestibular, Enem, seja lá o que for, fizeram concursos para trabalho, para empregos, fizeram mestrado, pós-graduação, enfim. Vocês sabem estudar, vocês sabem adquirir conhecimento, vocês têm método, inclusive. Eu tenho falado muitas vezes, cheguei na casa de um discípulo uma vez, ele estava se preparando para o concurso, a parede do quarto estava cheia de papéis, assim, indicando a sequência de estudo que ele tem que fazer. Tem método. Mas e para quê? Tem método, tem disciplina, tem tempo separado. Irmãos, é simples. Se não conhece, como agradar? Se não sabe o que Deus quer, como fazer o que Ele quer se eu não sei o que Ele quer? E não tem jeito, é possível sim desenvolver disciplina para isso. O jovem tem vigor, tem boa disposição, nos retiros dormem tarde e acordam cedo. Podem se gastar naquilo que é proveitoso e desenvolver ideais nobres. Davi, uma vez assim: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Tem que custar alguma coisa. O que é que eu vou oferecer? O que é que eu vou oferecer ao Senhor? É por meio das Escrituras, irmãos, que nós vamos desenvolvendo uma consciência e identidade de filhos de Deus, de cidadãos dos céus. É por meio do conhecimento das Escrituras
E Jesus disse uma vez aos judeus: errais não conhecendo as Escrituras. É por meio das Escrituras, é por meio da oração. Separe tempo para oração. Mário costuma dizer que o que você vai pedir a Deus, Deus já sabe. O que Deus vai te falar em resposta, você não sabe. Então não tenha pressa de levantar dali não. Fica tempo bastante para ouvir Deus. Quando fala ouvir Deus, não ouvir uma voz, que eis que eu te falo, meu filho. Não é isso não. É ver um testemunho do Espírito Santo no seu coração, na sua consciência, no seu espírito. É ver nas Escrituras. Quantas vezes eu li a Bíblia orando, às vezes até de joelho, meditando, o que é que Deus pensa sobre isso? O que é que Deus quer dizer com isso aqui? Esquadrinhar as Escrituras, consultá-las, consultar Deus, desejar ardentemente conhecer o que é que Deus pensa, sabendo assim, se há Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. Qualquer ideia no mundo, qualquer filosofia, qualquer pensamento, em qualquer área da vida e da ciência, se alguém diz alguma coisa que contraria o que Deus já disse, é mentira. Porque Deus verdadeiro, todo mundo é mentiroso. Mas conhecer isto, não se sintam repreendidos ou apertados simplesmente. Tenham isso como desafio e como oferta de Deus. Deus está lhes dando de novo a oferta, lhes convidando a conhecê-lo. Quando Deus nos reprova, irmão, Deus não nos afasta dele não. Quando Deus nos reprova, Ele nos chama para perto. Se você se sente reprovado em qualquer área da sua vida, em qualquer uma das coisas que eu disse aqui, se sinta atraído por Deus. Os que aqui são pais, como eu, sabem o que eu vou dizer aqui. Todas as vezes que um filho apronta, a primeira coisa que o pai faz, se ele tiver de acordo com o que a Bíblia recomenda, é assim: filho, vem cá. E alguns vão assim: mas o pai diz assim: seu infeliz, que mais eu vou te matar. Não faz isso não, sai daqui. Se o pai faz isso, algo está errado. O pai diz: filho, vem cá, senta aqui, ou senta aqui perto de mim, na minha frente. Filho, você fez isso, isso e isso. Por que você fez assim? Ah, pai, assim. Ó, filho, isso está errado por isso, por isso e por isso. Você deve fazer assim, 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 assim. Às vezes o pai bota uma cara mais grave. Eu mudava meu semblante conforme o erro dos filhos. Poderia dar exemplos aqui, mas vai ficar muito comprido. Mas a depender do erro, o pai muda o semblante. Se é mais grave, tem que botar uma cara mais séria, mas sem ira, sem brutalidade. Chama para perto, conversa, explica, esclarece e chega a peia. E depois abraça e ora. E resolveu. O filho está tranquilo, é para estar tranquilo, viu, filho? Se eu que sou ruim faço assim, como é que Deus faz conosco quando erramos? Com todas as vezes que eu me sinto reprovado por Deus, também sinto o testemunho do Senhor dizendo assim: vem cá, Vanjo, senta aqui. Está certo isso não. Deus chama para perto, instrui, esclarece, convence, corrige e reconcilia. Então, sempre que você sentir-se reprovado por Deus, saiba, Deus está te chamando para perto. Botar um novo marco e ter um novo começo. Para a glória dele, para teu bem e para o bem daqueles que te cercam. Mas Deus quer levantar essa geração como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, jovens que amam o Senhor, que amam as Escrituras, que oram, que adoram a Deus, que louvam a Deus, sozinhos em grupo, que não escolhe as músicas, que alguns chamam de louvores, algumas coisas, alguns não são louvores não, viu? Tem umas músicas aí que é música gospel, da pior espécie, tem nada de louvor. Mas a turma elege e canta porque acha o ritmo bonitinho, né? É música comercial. Quem fez para vender. E notem, muitas dessas músicas evangélicas são feitas na base da inteligência artificial. Letra e música e ritmo.
A turma sabe o que vende, a turma sabe o que o jovem gosta de ouvir e se balançar. Então, quando falo louvar a Deus, eu falo exaltar a Deus mesmo, é para Deus, não é para o público, não é para o auditório. Não é para ter luzinha vermelha, verde, azul, o sujeito lá assim, um showman ali se apresentando todo bonito. Não, é para Deus. Deus não se impressiona com boa música, Deus não se impressiona com boa voz. Deus inventou a música, Deus inventou os acordes, as notas musicais, ritmo, harmonia, enfim, tudo. Deus inventou isso. Os anjos tocam e cantam melhor que qualquer homem. Deus não se impressiona. Então não se impressione você com um show de algum gospel aí. Eleja as letras. Procure se formar. Quem é esse sujeito que está cantando isso aí? Pousando de artista, dando um show. Como é a vida desse camarada? E essa mocinha está aí fazendo charmes, caras e bocas. Como é a vida dela? Louve a Deus. Louve os salmos. Componham vocês músicas. Por que não? Pega os salmos, bota a música desses salmos e já tem letra pronta. Mas enfim, jovens que amam as escrituras, que amam a oração, jovens que louvam a Deus, adoram a Deus, sozinhos em grupo, jovens que podem promover vigília de oração entre vocês, dias de jejum entre vocês. Por que não elege um dia assim? Esse sábado a gente vai jejuar, vamos lá para a casa de alguém, ou cada um jejum em casa e que quebra o jejum lá no fim da tarde e compartilha a palavra e ora junto ali. Por que não pode fazer isso? Jovens que pregam o evangelho, que dão testemunho, que oram pelos incrédulos, perdidos, que se compadecem dos que perecem, jovens que se edificam, que quando estão juntos brincam, riem, dão gargalhada, fazem lambança, mas também se edificam, também falam de Deus. Essa geração será apta, a geração que vive assim, vai construir valores suficientes para fortalecê-los e sustentá-los diante dos enfrentamentos que estão chegando. Amém? Eu queria estar veinho de muleta e dizer assim: é isso aí que eu queria ver. Deus abençoe vocês, viu?